Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos continuar falando sobre síntese sonora. Vamos ver mais algumas fontes de modulações ali que a gente encontra em praticamente todos os sintetizadores. Fundamental para chegar ali no som do jeito que a gente quer. São elas o envelope, o LFO e o Velocity. Acredito que muitos de vocês já devam ter ouvido falar sobre elas. Então eu vou tentar explicar direitinho ali para vocês como funciona, né, os parâmetros que a gente encontra neles também, geralmente. E caso alguém tenha alguma dúvida aí, fique claro, certo? Lembrando que tá rolando um pacote de sample e um banco do vírus que eu soltei há algumas semanas atrás. Eu vou deixar o link na descrição aí com para onde vocês conferirem, né, o que tem ali dentro, né? Acredito que seja muito interessante, possa ajudar bastante na produção de vocês. E bom, se vocês não é inscrito ainda no canal, se inscreva aí para acompanhar todas as novidades que vêm por aí, muita coisa boa ainda por vir, certo? Então, bora cair pro vídeo. Bom, então para começar, galera, vamos ver sobre o envelope. Envelope, ele é utilizado para você moldar, digamos, o som assim em relação a partir do momento que você toca, o que vai acontecer com o timbre, né? O envelope, ele tem quatro parâmetros, geralmente, que você vai encontrar aí, vou botar na tela, que é o ataque, o decay, o sustain e o release. Às vezes é possível que tenha algum outro, igual o hold, que você vê no Serum da vida, mas basicamente são esses quatro parâmetros, ataque, decay, sustain e release. Sendo que, dentre desses parâmetros, três deles vão estar associados a tempo e somente um a intensidade. Os que estão associados ao tempo são o ataque, o decay e o release. E a intensidade é o sustain. Eu vou exemplificar para vocês aqui. Dessa vez a gente vai utilizar o Silent, porque ele é bem visual aqui no caso. Tem a questão do tecladinho aqui que vocês podem acompanhar também, que fica bem claro. Então vamos lá. O envelope está aqui. Você tem envelopes, vocês podem endereçar eles para praticamente tudo, né? Vai depender do synth, no caso. Aqui eu acredito que o Silent dê bastante possibilidades aqui pra gente. Mas basicamente você vai ter sempre um envelope ligado ao amplificador, que vai controlar realmente o volume, no caso, né? O que vai acontecer com o som pro output. E também você vai ter envelopes que você pode endereçar pro filtro, enfim, pro LFO, para onde você desejar, certo? Então vamos lá. Basicamente nosso envelope está aqui. Vamos começar a explicar eles aqui então. No caso, subir para fazer um sonzinho, certo? O ataque. O ataque ele está relacionado. O ataque significa o quê? É a hora que você toca a nota. Na hora que você toca, ele tem que soar, certo? Então vocês veem que de imediato, quando eu tocar aqui, ele vai tocar, certo? Então, quando você tem um ataque rápido, significa que a hora que você tocar, ele vai demorar um certo tempo para chegar a um determinado volume, certo? Então você vê que ele demorou um pouquinho para subir aqui. Se eu subir muito mais, ele vai demorar um tempão para chegar aonde? É o ponto que você vai determinar, é o ponto máximo dele, no caso, que é determinado pelo decay. Que você vai conseguir dizer para ele até que altura ele vai chegar, né? Até que intensidade que ele vai chegar. Mas lembra, ele não controla a intensidade, né? Você tá colocando ele aqui para dizer que a altura que ele vai chegar e o tempo que ele vai demorar para chegar ao sustain. O sustain que está ligado à intensidade. Então, vocês vão ver, quando eu tocar aqui, ele vai subir até um ponto e depois ele vai começar a descer. Esse decaimento, né, que é para o sustain, é o nosso decay. Então, vocês verem, vou deixar um pouco mais claro, baixar bem o sustain aqui, pra vocês verem a descidinha do decay, ó. Vocês viram que ele chega, né? Ele tem o respeito ao ataque, então ele vai chegar no ponto, e aí depois ele desce até onde o sustain está definido. Que aí o sustain significa que até onde eu ficar segurando essa nota, ele vai tocar com uma certa intensidade, certo? E aí, obviamente, você pode mexer também no sustain. Uma coisa que vocês têm que se atentar, toda vez que o sustain for maior que o decay é meio que inútil, né? Porque você concorda que ele chega no decay, né, vindo do ataque,
E se ele não vai ter o decaimento pro sustain, porque o sustain tá mais alto, ele não tá fazendo nada. Então aqui é como se estivesse indo do ataque pro sustain. Não tem decaimento. Então, toda vez que você quiser que o time se mantenha na mesma proporção, na intensidade máxima dele, ou até talvez não na máxima, no caso, mas sempre que você quiser ter essa relação de onde você estiver segurando, o time vai estar tocando com a intensidade que você colocar ali, você controla um sustain, geralmente sustain máximo. Eu gosto de usar bastante o sustain no máximo, geralmente, porque eu consigo escrever o que eu preciso, né? E depois só ir modulando ou cortando, editando depois com a intensidade máxima do timbre, né? Mas aí vai de acordo com a necessidade que você tem aí. E depois, ou seja, vamos pro ataque, o tempo que ele demora para chegar no ponto que você define até o decay ele vai levar para o sustain, que se for maior que ele não vai funcionar, senão vocês viram ele tem esse decaimentinho, né? Ele cai para aquele nível que você colocou aqui. E depois temos o release. O release significa o quê? É a hora que eu tiro a nota, a hora que eu paro, que eu tiro o dedo aqui, que eu paro de tocar. A hora que eu parar de tocar, se ele tiver aqui super rápido, né? Ou seja, ele vai pegar, vai tocar, e na hora que eu tirar, ele vai parar imediatamente, né? Certo? Se eu tiver um release longo, a hora que eu parar de tocar, a hora que eu tirar o dedo, né? Que eu parar de tocar aqui a controladora, ele vai ainda continuar por um tempinho. Certo? Então, muito simples de trabalhar com o envelope. Ele pode ser aplicado também em outros parâmetros, como eu disse, né? Ele pode você pode associar ele com o filtro, no caso, que aí o decay vai, por exemplo, dizer o tanto que ele vai abrir, o release depois que ele vai voltar para onde ele estava, né? O ataque, quanto tempo que ele vai demorar para abrir também. Eu vou dar um exemplinho aqui para vocês com o cutoff. Aqui, né? Vamos botar o pass. Então, aqui, lembrando que praticamente com todas as fontes de modulação você tem a source, né, que é quem está modulando, no caso envelope, aonde ele está modulando, que aqui vai ser o cutoff, e com que intensidade que ele está modulando. Então, aqui se você define o amount, né, pode ser tanto positivo quanto negativo, ou seja, pode abrir ou fechar. Então vamos ver, por exemplo, se eu botar aqui, vocês vão ver que se eu tocar normal, né, no caso, ó, certo? Então agora eu vou botar um decayzinho aqui, ó. Você vê que ele está abrindo de acordo com a intensidade que eu coloquei aqui. Aqui é o tempo que ele vai demorar para abrir. Então, o envelope é muito utilizado, pelo menos no cutoff, geralmente, para fazer baixos, né? Para você dar aquele movimento para ele. É muito bom, é fundamental, na verdade, para fazer pelo menos na maioria dos baixos, assim, para você criar, para dar essa palhetadinha, né? Esse movimento pro cutoff. Bom, você pode associar ele para qualquer outro parâmetro, desde que esteja disponível aqui, como vocês podem ver. Você pode associar para mix aqui, para LFO, entre outros. Mas o ideal é vocês pegarem a funcionalidade de cada parâmetro do envelope. Certo? Bom, agora vamos para o nosso LFO. LFO significa Low Frequency Oscillator, ou seja, ele é um oscilador, só que de uma frequência muito baixa, uma frequência que praticamente, na verdade, não é audível para a gente, né? Ele serve simplesmente para poder modular geralmente, né, uma das aplicações, ele pode modular qualquer coisa, mas uma das aplicações mais legais, eu acho, é modular o outro oscilador, né, o oscilador que é o principal, que realmente gera o som com ele. Eu vou mostrar aqui para vocês. Mas ele é bem simples de entender, ele não tem muito segredo. Como todo oscilador, ele tem ondas, certo? Então você vai encontrar geralmente as ondas mais comuns, né, que a gente já viu, já que é senoide, triângulo, serra, quadrada, dentro deles. Tem alguns outros tipos que você vai encontrar também, cada um vai variar de cada oscilador, né, cada LFO no caso, mas geralmente são esses. Você vai encontrar o sample and hold, né, que é uma onda de pulso, assim, com tamanhos de pulsos diferentes, mas também é bem comum de você encontrar. Enfim, não tem muito segredo aqui no caso. Os parâmetros do LFO geralmente são a onda e o rate, certo? Aqui no caso tem alguns outros, né, que você pode encontrar, igual o gain que ele está dando aqui, ou o offset, que é você conseguir mexer a posição ali da onda, né, em onde ela vai começar.
E uma outra coisa que geralmente é muito comum de se encontrar é um botão de free e de clock nos osciladores, dos LFOs, né? Que significa o quê? Ele vai respeitar o tempo do projeto ou não, certo? Aqui, por exemplo, se vocês observarem aqui, ele está seguindo no clock, por exemplo, 8/1D, aqui ó, 4.1, 2.1, 2. Enfim, tá 1.2. Vocês viram que ele está colocado certinho de acordo com o grid aqui, né? Ele está variando de acordo com o tempo do projeto, obviamente. Quando você põe no free, ele já começa a trabalhar numa faixa de frequência em hertz ali, né? Então, ele é livre, no caso, por isso que é free, ele não segue exatamente o tempo, o grid do projeto, mas é interessante que às vezes, aí você tem que dar uma olhadinha, tem que acabar testando, muitas vezes você consegue alcançar um resultado bem bacana, uma outra textura, por ele não ficar no tempo, ele consegue, como o que está sendo modulado geralmente está recebendo uma outra frequência, né, não exatamente aquela do tempo, você acaba gerando uma outra textura. Então vamos lá, vamos aplicar aqui ele em algum lugar. Temos aqui no Silent, aqui temos uma senoide selecionada. Como eu falei, geralmente é bem legal você aplicar ele no oscilador, geralmente no pitch. O que ele vai fazer? Ele vai fazer essa questão do trêmulo, né? Ele vai fazer com que, por exemplo, já que está aplicado no pitch, a afinação desça ou suba ou desça, de acordo com o amount que eu colocar aqui, né? Sendo positivo ou negativo. E aí você vai fazer com que ele faça esse trêmulo na velocidade que foi colocado aqui. Então reparem como ele sobe, né? Ele desce. Vou botar o sustento no máximo. Certo? Ele está atuando na afinação do oscilador A. E aqui você consegue definir o amount dele direitinho, a intensidade, né? O rate, vocês trabalham o tempo, como eu disse, né? Então vamos lá. Bem tranquilo, né, galera? Aí, obviamente, de acordo com o que você. Conforme você mudando tantas ondas, obviamente, do oscilador principal que tá falando, né? Quanto as ondas do LFO, você vai atingir uma textura diferente, né? Então vamos testar com uma serra aqui. Eu gosto de usar bastante o LFO para praticamente tudo, porque vocês veem como muda a textura. Aqui, tipo, é como se fosse um squelch, né? Quando ele tá mais devagarzinho. Sendo que se você tá, obviamente, também numa nota um pouco mais alta, né? Que a frequência já é um pouco mais rápida, você acelera essa frequência mais rápida, muito rapidamente, você fica com uma textura quase que única, né? Parece um lead. Bem legal, né? E aí, obviamente, também você tem outros tipos de onda, né? Como eu disse, uma bem bacana, bem conhecida é o Sample and Hold, que vai dar esse efeito aqui. Ou seja, basicamente o que ele tá fazendo, ele tá saltando o pitch, né? Ele não tá mais mexendo, ele não tá sendo mais meio que linear, ele tá dando. Ele tá sendo step, né? Uns passos, uns pulos que ele tá dando, né? O pulo que ele vai dar, por exemplo, aqui a maioria dos synths, né, igual no Silent, ele é meio que já definido, né, fixo. No Serum, por exemplo, vocês conseguem ajustar aqui no LFO dele o tanto, né, que ele vai... Deixa eu aumentar um pouco o grid aqui. O quanto que ele vai conseguir pular, né, então vocês conseguem... Quanto maior aqui, né, quanto mais elevado for, maior
mais ele vai subir no pitch, no caso, né? Seria mais ou menos isso. Deixa eu ver se consigo botar ele só pra vocês verem aqui. Serão aqui. Vamos só associar ele ao pitch aqui. Certo? Bem claro, bem simples, né? Então ela falou no table de segredo, como vocês viram, basicamente os parâmetros dele que vocês vão encontrar vai ser o amount, né? O rate, a wave shape, o amount, obviamente, para o que você quiser endereçar, né? E esse botão de clock ou free, que é para você testar. Falando nisso, free, vamos dar uma testada, ver se ele muda bastante a textura dele aqui. De leve, né, ó. Bem legal. Bom, galera, então vamos lá. O Velocity. Velocity nada mais é que a intensidade com que você toca qualquer coisa, digamos, né? Por exemplo, pode ser a intensidade que eu toco a nota no piano, no teclado aqui, né, na controladora. Como pode ser a intensidade que eu bato, né, na caixa, no hatch. E isso ajuda bastante a deixar a sua música mais natural, mais orgânico, de certa forma, né? Vamos lá. No synth, primeiro, a maioria das vezes você vai encontrar o velocity associado ao volume, o que já é o que é o mais natural, né? Como eu falei, já que a intensidade, quanto mais forte você toca alguma coisa, mais alto ela tende a soar, certo? Então, geralmente vai estar sempre associado, sempre não, mas geralmente vai estar associado ao volume, mas você pode associar aonde você quiser, né? Vamos só dar uma resetada nesse aqui. Digamos que, por exemplo, eu quero que meu velocity controle o meu cutoff. Então eu vou vir aqui falar para ele controlar aqui, né? Vamos botar um tantão para mexer mesmo. Então, repara, eu vou tocar bem devagarzinho. Agora tocar forte. Devagar. Forte. Então você vê que com a intensidade que eu toco controladora, ele mexe o cutoff, ele abre o cutoff. Isso é bem legal, isso dá pra usar com muita coisa, porque eu falei, geralmente você pode associar ele, a maioria das vezes você vai associar ao volume, né? Então, por exemplo, conforme eu fosse tocando aqui, ele tocaria um pouquinho mais alto. Isso você vai encontrar bastante também em samplers, né, que já vem associado com velocity em relação ao volume, mas como eu vi, é uma fonte de modulação bem simples e muito útil. Eu acho muito interessante, principalmente quando a gente está falando, quando a gente está trabalhando em relação à bateria, porque foi o que eu falei, deixa mais orgânico, traz mais perto do humano, digamos, né? Então vamos lá, por exemplo, no exemplo do hatch, bem claro aqui, a gente pode pegar, ele está aqui em 8, você vê que o primeiro tá em -10, o segundo tá -14 aqui, né? Olha como ele dá movimento só por ter essa diferença de volume, né? Certo? E, por exemplo, digamos, vamos dar uma aceleradinha aqui nele, né? Então, vamos tirar isso aqui, vamos fazer assim. Aí, por exemplo, esse queria aqui assim, aí a gente podia botar esse um pouquinho estaqueador, pode botar, sei lá, 13. Botar um pouquinho mais baixo, tá? Botar. Não, pode ser 13, esse aqui, vamos ver. Esse aqui tá com 10, vamos botar uns 12, 15, né, no caso. Vamos ver. Ele já cria mais uma levada, mais uma dinâmica no próprio hatch, né? Certo? Porque nenhum baterista no mundo, acredito eu, né? Não sei se tem algum alienígena desse naipe, consegue sempre tocar com a mesma intensidade, né? E faz parte a intensidade, da emoção, da dinâmica, acrescenta muito para sua track, né? Então, por isso que é tão importante no hatch ou em qualquer outra parte, assim, ou no próprio quando você toca, né? Você consegue trazer mais as coisas mais para frente ou não, só com o volume, né? O volume literalmente você traz
o que você quer para frente ou para trás, né, na sua track. Então isso é muito importante, tanto para usar com, sei lá, as viradas de caixa, assim, né? Deixa eu abrir errado aqui. Cadê o piano roll? Aqui. Oh, meu Deus. Por exemplo, aqui, assim, né? Por exemplo, imagina se tivesse assim, né? Ó, sim ou assim. Muito mais dinâmica, né? Então você pode usar. Aqui, esse é um instrumento do Contact, né, que eu estou usando, uma biblioteca do Contact, que é a do Abbey Roads. No caso, ela já veio associada já ao Velocity ao volume, porque é o mais natural, como eu disse, principalmente para bateria, com a intensidade que você toca, é o volume que você vai ter. Certo? Então aí não tem muito segredo. É só você lembrar que Velocity está associado à intensidade e aí usar a criatividade, seja para tocar alguma coisa, ou tipo, na controladora, digo, né? Ou quando você estiver fazendo a bateria. Isso ajuda bastante a sua dinâmica da sua track e a trazer mais para humanizar mais o seu som. Certo? Bom, galera, basicamente é isso, então. Espero que tenha ficado claro aí, tem nada para entender. Nada muito complexo também, mas são fontes de modulações extremamente importantes, acredito eu, para vocês fazerem o som aí de vocês. Bom, se ficou alguma dúvida, alguma coisa, vocês me avisem, deixem nos comentários. Mas eu acredito que tenha sido bem simples, bem tranquilo de entender tudo. E, bom, qualquer coisa é só avisar. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.